Com o apoio da Escola Instrutec Campinas, cursos rápidos. Se você quer aprender eletricidade residencial e predial, venha para a Instrutec. Neste vídeo, vamos falar sobre o que é fechamento, ligação estrela-triângulo. Então aqui temos um motor trifásico. Um giro completo é 360 graus. Foi instalado 3 bobinas dentro. Se você pegar 360 graus e dividir por 3, você vai ver que cada bobina é responsável por 120 graus. Então essa bobina aqui é responsável por 120 graus, essa aqui é responsável por 120 graus, essa aqui por 120 graus. Cada bobina tem 2 pontas. Então sairá do motor trifásico 6 fios. Então eu posso chamar esses 6 fios de 6 terminais, 6 pontas. Então, normalmente você ouve falar assim, motor de 6 pontas, ou 6 terminais, né? Como que eu faço para ligar 6 fios em 3 fases, né? Como assim? Como é um motor trifásico, você vai ter a fase R, a fase S e a fase T. 3 fases. E você tem 6 fios para ligar em 3 fases, né? Então tem que ter uma maneira de você conseguir alimentar as 3 bobinas, saindo 6 fios dessas bobinas para 3 fases. Então essas 3 bobinas estão desenhadas aqui. Então eu fiz do lado de fora. Como que seria, né? Aqui, ó, essa bobina, ponta 1 e 4, 1 e 4, ponta 3 e 6, ponta 3 e 6. E aqui, ponta 2 e 5 da outra bobina. Ponta 2 e 5 dessa outra bobina. Eu tenho que fazer de uma maneira que eu consiga ligar essas 3 bobinas em 3 fases. Essa ligação recebe o nome de fechamento. Eu posso ligar ela tanto em estrela como em triângulo. Então é aconselhável para motores de maior potência partir em estrela. O que quer dizer isso? Eu vou ligar essas 3 bobinas de uma certa maneira que ela formará o sistema estrela e depois de alguns segundos mudará as ligações da bobina, das 3 bobinas, e vai se dar o nome dessa nova ligação de triângulo. Então a gente vai substituir a palavra ligação por fechamento. Então vai partir no fechamento estrela e depois de alguns segundos passará para o fechamento triângulo. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre estrela triângulo. Então neste vídeo que eu estou fazendo só a primeira parte. Depois vai ter a sequência dessa ligação. Se você olhar na plaquinha do motor trifásico, 6 pontas, você vai ver que tem uma plaquinha lá com essa informação, com esse símbolo aqui, ó. Ele parece um Y, né? Mas a gente chama esse símbolo de estrela. Mas o que vai ter nessa plaquinha vai ter esse símbolo e escrito 380 volts. Então, a ligação em estrela do motor trifásico ela é preparada para 380 volts. Por isso que a gente fala que o fechamento é 380. Só que se você for montar uma partida estrela-triângulo controlada por contadores, temporizador, a gente não vai ligar 380 volts em estrela. A montagem estrela foi feita para 380 volts. Só que a gente vai ligar a mesma tensão que vai ser usada para o triângulo, 220 trifásico. Aqui que tem muita confusão na hora de entender o fechamento estrela-triângulo, a partir da estrela-triângulo. E ele acha que vai ser ligado 380. E depois, quando passar para triângulo, vai ser 220. Só que na verdade, vai ser 220 numa ligação preparada para 380 trifásico. E depois passará para triângulo e continuará 220 trifásico. Se você olhar na plaquinha do motor trifásico, você vai encontrar essa ligação aqui, ó. Ponta número 4
jampeado com a ponta 5 e jampeado com a ponta 6. Se você fizesse manualmente, né? Claro, na partida estrela triângulo com contatora, uma das contatoras que vai fazer essa ligação aqui, esse jumper, nesses 3 pontos, que é isso aqui, ó. Então essa ligação aqui, ó, 4 ligado com o terminal 5 e ligado com o terminal 6, é essa ligação aqui, ó, apenas um jumper. Mas isso aqui vai ser feito por uma contatora. E daí vai sobrar a ponta número 1, 2 e 3. Que a outra contatora vai alimentar com as fases R, S e T. Se você reparar, né, as bobinas estão em série. Imagina aqui, ó, fase R e T. Cada bobina foi feita para 220 volts. Quando você coloca 380 aqui, vamos supor, fase R e fase T, você vai ligar 380 volts. Mas o que vai ter em cada bobina vai ser 220 volts. Se você pegar 380 volts e dividir por raiz de 3, porque é um sistema trifásico, você vai ver que vai encontrar o valor 220 volts. Então, em cima de cada bobina, vai ter 220 volts. Na partida estrela triângulo, então a gente não vai ligar 380 volts quando tiver em estrela na partida. Mesmo essa ligação sendo feita para 380. Por quê? O motivo principal da gente dar partida em estrela e depois virar triângulo é que a gente quer diminuir o consumo de corrente do motor na partida, para ele sair da inércia. Então o motor precisa atingir em estrela 90% da rotação. Depois que atingiu 90% da rotação, a regulagem que está no temporizador, vamos supor 5 segundos, por exemplo, atingindo esse 90% de rotação, poderá passar para triângulo, porque o motor já saiu da inércia, você já conseguiu economizar na partida, está consumindo menos corrente na partida, que é isso que você queria. Resumindo, a gente vai alimentar a partida do motor em estrela em 220 volts trifásico. Então as 3 fases sendo 220 volts, alimentando essa ligação aqui em estrela, eu não terei 220 volts em cada bobina. Então faço o cálculo, 220 volts dividido por raiz de 3, você vai encontrar o valor 127 volts. Então eu vou ter em cada bobina 127 volts. Ah, Júnior, mas o campo magnético será menor em cada bobina. Realmente, menos tensão na bobina, campo magnético menor em cada bobina, o motor perderá um pouco de força, consumirá apenas 1/3 da corrente. Mas é isso que a gente queria, economizar corrente na partida. Depois de alguns segundos, o temporizador mudará as contatoras. Quer dizer o quê? Desligará uma, ligará a outra, né? E daí ele vai desfazer a ligação estrela e vai ligar as 6 pontas do motor numa nova ligação, que dá o nome de fechamento, que vai ser o triângulo. Então na plaquinha do motor, normalmente você encontra esse jeito aqui. Tá vendo aqui, ó, ponta 1 com 6? Esse risco aqui quer dizer que foi jampeado. Então você que faz, né, o jumper, se fosse manualmente. Mas na verdade, no sistema com contatora, quem vai fazer esse jumper aqui, ó, é uma contatora. Então, né, e daí vamos ter aqui, ó, fase R ligado na ponta 1 e 6, porque aqui é jampeado. A fase S
é ligado na ponta 2 e 4. E a fase T vai ligado na ponta, ou fio, né? 3 e 5. Mas quem vai fazer essa ligação vai ser a contatora. Aqui é uma outra forma de mostrar como que vai ficar as bobinas no motor, né? Então essa aqui é uma bobina, uma das pontas dela é o número 1, a outra ponta da bobina é o número 4. A outra bobina tem a ponta número 2 e a outra ponta dela é o número 5. E a outra bobina, ela tem a ponta número 3, ou fio 3, né? E a outra ponta número 6. Então vamos imaginar aqui, ó. Está jampeado 1 com 6. Ó, 1 jampeado com a ponta da outra bobina com o número 6. 2 e 4. Ó, o 2 está aqui, a ponta número 2 dessa bobina, ligado com o fio ou ponta, né, número 4 da outra bobina. E ponta número 3 jampeado com a ponta 5. Aí. Ponta 3 é dessa bobina, pertence a essa bobina aqui. Está jampeado com a ponta 5 da outra bobina, formando o fechamento ou ligação, né, em triângulo. Reparem que vai ser alimentado por 220 volts. Ah, Júnior, eu montei o sistema estrela-triângulo com contatoras, temporizador, tudo, está funcionando uma maravilha. Só que o motor está girando no sentido errado. Vamos supor, era para girar no sentido horário, tanto em estrela como em triângulo, né? E está girando no sentido anti-horário. Então, nesse caso, como ele está tanto em estrela e triângulo girando em sentido errado, né? Você vai ter que mudar lá na rede elétrica, né? Que está chegando nas duas contatoras. E acertar os fios lá, invertendo duas fases, para que tanto em estrela como em triângulo gire no sentido que você quer. Mas o truque é esse. Você mantém uma fase fixa, não mexa nela, e inverta duas fases. Invertendo duas fases, que alimenta tanto estrela como em triângulo, você inverterá o sentido de rotação do motor. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva e fiquem com Deus.